Minhas amigas, meus amigos, uma ótima tarde a todos nós. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver, nos inspirar nessa tarde e noite de reflexões, aqui reunidos em torno da sua mensagem, que tanto bem nos faz e tanto nos alimenta o Espírito. Eu não poderia iniciar sem agradecer, porque me toca profundamente. Não precisa trocar. Me toca profundamente quando tenho a oportunidade de ir a uma casa espírita, a uma instituição, e posso ver a união que se faz em torno de um projeto, de um intento. E, puxa, parece que a gente chega aqui e todo o nosso cansaço vai embora, né? Não, só para contextualizar, a gente tem que orar muito pela Azul. Que ela resolveu cancelar o voo que me levaria para Vitória ontem, né? E aí dormi em Confins. E dormi, como alguém disse, não sei se foi a esposa do Pedro, eu cochilei lá em Confins, né? Porque até que você resolve tudo, dorme, e tem que estar no aeroporto de novo, deu aí uma hora e meia, 2 horas de sono. E eu sou uma pessoa que precisa dormir muito, assim. E eu descobri que eu não sou preguiçoso, é porque o plano espiritual é muito bom, né? Então a gente vai para o plano espiritual, eu encontrei essa desculpa, ela é ótima. E a gente chega aqui e todo o cansaço vai embora, de verdade. Não é da boca para fora. Então eu gostaria de parabenizar todos os amigos do Luz da Esperança, na pessoa da Carol, e agradecer ao Pedro também, cadê o Pedro? Agradecer ao Pedro pelo acolhimento na sua casa, e a todos vocês que aqui comparecem, doando a sua atenção, o seu tempo, para que a gente possa conversar em torno do Evangelho. Agradecer a oportunidade de estar em Macaé a primeira vez, conhecer amigos que a gente já conhecia pela internet, né, João? E o tema muito especial, eu acho que as músicas elas foram escolhidas e foram organizadas, né, na sua ordem, já também, de certa forma, alinhadas com a proposta que a gente escolheu, porque este versículo, ele daria margem a pelo menos 2 interpretações. Eu digo pelo menos porque eu só enxergo 2, mas eu já, com o Evangelho eu já estou um pouco mais cauteloso, então deve ter infinitas, e eu enxergo 2. Porque este versículo, ele está no finalzinho do Evangelho de João, na última passagem mesmo do Evangelho de João, este que é um capítulo considerado até um apêndice, né? Que é o capítulo 21, que o Evangelho de João segue uma estrutura muito certinha, do capítulo 1 ao 12, Jesus com o público, né? Jesus com as pessoas, do capítulo 13 ao capítulo 18 é Jesus com os discípulos, e o capítulo 19 e 20 nós temos a crucificação, é Jesus sozinho. E isso segue a estrutura do templo de Jerusalém. Tinha o átrio dos gentios, onde todo mundo convivia, mais internamente o templo, a parte dos iniciados, ali dos sacerdotes, levitas, enfim, onde se realizavam alguns rituais, e no centro de tudo havia a casa ali, o lugar do sumo sacerdote, que ele só entrava uma vez por ano, e ele entrava sozinho. A questão era tamanha assim, de ele entrar sozinho, que tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, porque se ele desencarnasse lá dentro, eles tinham que puxar, ele não podia entrar lá para pegar. Não estou brincando, é verdade. Porque era um lugar muito sagrado. Era um lugar muito sagrado. Só a título de curiosidade, aproveitar que a gente está comentando disso, esse local era fechado com um véu. E se você vê no momento da crucificação o Evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus diz que na hora da crucificação o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Era desse véu que ele está comentando, ele está dizendo assim, já não há mais lugar do sumo sacerdote, não há mais um lugar onde apenas uma pessoa pode entrar, agora a mensagem é para todos nós. Então o Evangelho de João segue essa estrutura muito certinha, e aí vem o capítulo 21. E ele parece mesmo um apêndice, né? Mas
as lições que há nesse capítulo são tão profundas que, embora se discuta se esse capítulo foi realmente escrito por João ou não, eu particularmente acredito que ele foi. E aqui nós temos a passagem em que Pedro e outros 6 discípulos decidem ir pescar. E essa é uma passagem curiosíssima, porque o que Jesus havia convidado Pedro a fazer era pescar homens, almas. Depois de toda a convivência com Jesus, depois de tudo que Pedro presenciou, ouviu, sentiu, ele voltou a pescar peixe. Então, o Evangelho de João, capítulo 21, começa com Pedro convidando outros 6 discípulos a irem pescar peixe. Nas entrelinhas está dito assim, foi legal aí esse negócio de Evangelho, Jesus, foi muito bom, mas vamos voltar para a nossa vida, né? Só que aí Jesus está lá. Eles vão, ficam a noite inteira no mar, não pescam absolutamente nada, e isso é muito significativo. Porque depois que você tem contato com o Evangelho, você não vai conseguir voltar para a sua vida de antes, vai dar errado, você vai achar que é Jesus que não quer mais cuidar de você e ele está te convidando para o que há de verdade na vida, né? Então eles passam a noite inteira no mar tentando pescar, não pescam absolutamente nada. Quando voltam, o dia está amanhecendo. Quando voltam, tem um homem na praia. E aí, esse homem pergunta, criancinhas, vocês têm alguma coisa aí de comer? Eles falam assim, a gente não pescou nada. Aí tem aquela passagem que, então ele diz assim, então joga a rede para a parte direita do barco e achareis. Aí eles jogam, são 153 grandes peixes, a rede não se rompe. Tudo isso tem um simbolismo, mas para a gente não se alongar aqui, que não vem ao caso, mas vale o estudo, quem quiser. Tudo isso tem um simbolismo muito bonito. A rede não se rompe. Pedro, ele lembra, parece, da primeira vez que ele viu Jesus, que foi numa cena parecidíssima com essa, só que está em Lucas 5, muito, muito parecida. É até interessante estudar as duas passagens juntos, Lucas 5 e João 21. Só que dessa vez, Pedro silenciou. Na outra vez ele enfrentou Jesus, como era de costume, mas dessa vez ele silenciou. E aí João, que estava com Pedro, diz assim, é Jesus que está lá. Mas chama muita atenção nessa passagem é que quando eles vão encontrar Jesus, Jesus já tem tudo. Jesus já tem fogo aceso, Jesus já tem pão e Jesus já tem peixe. Quer dizer, ele não precisava de nada que os discípulos pudessem trazer. Os discípulos então chegam, reconhecem Jesus e ali começa talvez mais uma tentativa do Cristo de transmitir lição, de transmitir ensinamento, de esclarecer aquelas mentes, porque era a eles que Jesus estava confiando o trabalho da primeira hora, né? Então, e não é fácil, né? Eu particularmente acho surpreendente que Kardec tenha saído do zero a uma completa compreensão do mundo espiritual em 15 anos. Os discípulos tiveram 3. Então não é fácil. É desafiador. E ali estava Jesus de novo a buscar e a tentar transmitir. É nessa passagem que acontecem as 3 confirmações, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes a pergunta, 3 vezes a resposta, 3 vezes o pedido do Cristo. Se você me ama, então alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí nesse momento acontece logo em seguida, né, acontece a passagem que está o nosso versículo de hoje. Pedro vai caminhando com Jesus e nota que João ficou. O João não acompanhou eles. Aí Pedro faz uma pergunta, fala assim,
Jesus, mas nós estamos indo e ele está ficando, como é que é essa história? Aí Jesus diz assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Aqui, então, se abre duas possibilidades de interpretação, ou pelo menos duas. Porque Jesus está dizendo assim, Pedro, cada um tem a sua tarefa. Cada um tem o seu direcionamento. O João vai ficar, você vai. E isso é simbólico, né? Porque João foi o único que morreu por idade, Pedro foi crucificado. João é quem trouxe uma visão da evolução cíclica da Terra que está no Apocalipse, de uma maneira extraordinária. Pedro foi quem conduziu a Casa do Caminho e tudo mais. Então, assim, de fato, houve uma divisão de responsabilidades. E isso é muito justo, porque a grande proposta divina não é que um faça. Não, a questão é que todos possam fazer, todos possam colaborar. E Jesus agiu assim o tempo inteiro. Então, a passagem da multiplicação dos pães e peixes. Jesus dá para os discípulos as responsabilidades que eles poderiam assumir. Então, são os discípulos que agrupam as pessoas em grupos de 50 e de 100. São os discípulos que entregam os pães e os peixes. Mas é Jesus que multiplica, porque eles não poderiam fazê-lo. Mas cada um tem a sua responsabilidade e faz parte disso, né? E o Emmanuel vai comentar essa passagem em duas mensagens. E ele vai dar realmente esses dois tons, né? O primeiro é este que nós estamos comentando. Quem quiser ler, é uma mensagem bastante conhecida, creio que se não todos, a boa parte aqui poderá conhecê-la. É o capítulo 2 do Caminho, Verdade e Vida. Segue-me tu. E o Emmanuel, ele começa a mensagem de uma maneira muito sutil. E eu tive que ler a mensagem assim umas 10 vezes para entender que o Emmanuel está começando a mensagem mandando a gente cuidar da nossa vida. Porque ele fala assim, enquanto na Terra a gente tem muito prazer em apontar os defeitos dos outros, os desvios dos outros, mas seria justo avaliar como essa mesma Terra evoluiria se cada um cuidasse da sua parte. O que é chocante. Porque Emmanuel já começa a mensagem dizendo assim, a gente perde muito tempo acusando os outros de queda. E eu me lembro que essa mensagem chegou para mim num momento que eu estava nessa posição de acusador. E aí eu tenho um amigo muito querido, que é o Quincas Veloso, não sei se vocês conhecem lá de Monte Carmelo. E aí um dia ele me ligou, falou assim, eu tô vendo que você tá muito triste, mas eu já sei quem é que pode te ajudar. Aí ele me mandou a mensagem do Emmanuel, eu li e falei, nossa, realmente. Porque a gente se lança a essas acusações não percebendo que eu só posso acusar um companheiro de queda espiritual se eu tiver determinado o que era a tarefa dele, mas eu não consigo fazer isso. Ou pelo menos não com 100% de acerto. E aí o grande problema aqui, e o Emmanuel vai dizer isso lá, né? Ele diz assim, muitas vezes o que a gente diz que é defecção do companheiro não é senão outras resoluções de Jesus a respeito dele. Então eu acho que eu tenho um companheiro caindo, tem um companheiro desviando, e na verdade é só outros planos de Jesus para ele. Mas ele fugiu do meu estereótipo. Ele fugiu daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. E aí, como ele fugiu disso, eu acho que ele está caindo. Pode ser que ele esteja? Pode. Mas a questão é, o que é que a gente tem com isso? E aqui eu não digo num sentido de que a gente tinha que simplesmente ficar indiferente. É um pouquinho nessa direção que a gente vai caminhar. Não é no sentido de dizer que a gente tinha que ficar indiferente. Mas é no sentido de perceber que a gente definitivamente não consegue ajuizar com precisão se a pessoa está caindo ou se ela está seguindo um outro caminho. Saulo, quando encontra Jesus em Damasco, foi acusado depois por Sadoc,
pelos doutores da lei de desviar, de desvio do caminho. E ali é que ele encontrou o caminho dele. Então, às vezes a gente rotula trabalho espiritual. E aí nessa hora eu me lembro de uma fala de Kardec, que está na revista de 1868, no mês de março. No mês anterior, em fevereiro, Kardec havia publicado uma série de mensagens, se não me engano 4 ou 5 mensagens, falando que viria um novo Messias e encarnar um novo Cristo. Tem uma mensagem assinada por São Luís e diz: tem um novo Cristo encarnando. E aí Kardec publicou, ele chamou de Os Messias do Espiritismo, publicou essas mensagens e voltou em março, dizendo assim, que tinha dado muito burburinho, que as pessoas estavam questionando muito, que ninguém tinha entendido nada, então ele ia explicar. E aí o que Kardec diz que ele não acreditava que viria um espírito, mas que viria uma série de espíritos nobres encarnariam na Terra para trazer avanços de todos os tipos. E aí o curioso é porque ele chamou em fevereiro de Os Messias, já no plural, Os Messias do Espiritismo, mas quando ele vai falar em março, ele fala dos avanços científicos, avanços filosóficos, avanços materiais, morais, e também no corpo da doutrina. Ele aponta isso, e ele diz assim, é por isso que sou levado a crer que o final do século XIX e o século XX vai ser o século dos Messias do Espiritismo. E eu acho que se a gente fizer uma análise muito breve, a gente vai entender que foi mesmo. Nunca a ciência avançou tanto, nunca a tecnologia avançou tanto, nunca a gente teve tanto avanço. Mas por que essa lembrança é significativa? Porque está ali o codificador a dizer, olha, um avanço científico é avanço do Espiritismo. Porque eu não posso dar uma capa para o Espiritismo e falar assim, não, o Espiritismo é só a atividade feita no Congresso Espírita. O Espiritismo é só a atividade feita no Centro Espírita. Não, isso é treino. A atividade espírita mesmo, ela acontece na vida, na ciência, na filosofia, no trabalho, em casa. De modo que, às vezes, a gente se lança a esse tipo de acusação. Por quê? Porque a gente está traduzindo esses rótulos. O fulano agora não faz mais palestra espírita, então ele não é mais espírita. Foi talvez agora que ele começou a ser. Talvez agora que ele entrou no coração dele e falou, nossa, eu estava até agora buscando outros interesses, outros caminhos. Agora eu encontrei e estou seguindo um caminho que realmente faz mais sentido. Pode ser? A questão é que o Emmanuel vai comentar nesse capítulo 2 do Segue-me Tu, e que nós acreditamos ser realmente uma das possibilidades de interpretação, é que cada um tem a sua atividade. Cada um tem o seu lugar, e isso é extraordinário. Se todo mundo fosse igual, eu não teria abertura de música. Porque eu não canto nada, nem se eu fizer muito esforço. Então, é muito bonito perceber que a diversidade, a diferença que existe entre nós é o que torna a criação tão rica, é o que torna a criação tão extraordinária, porque o que eu não faço bem, alguém faz. E o que alguém não faz bem, eu faço. E aí a gente se reúne para que o bem e o belo aconteça. Então esse é um primeiro sentido. Mas o que a gente realmente gostaria de apontar, embora não seja totalmente desconectado disso, e tem mais a ver com essa perguntinha de Jesus, né? Que te importa a ti? Segue-me tu. Porque se num primeiro momento a gente pode realmente pensar, né, nessa pessoa que muda as suas atividades ou ela direciona a sua vida num outro sentido, e isso na verdade é bom, isso é a resolução de Jesus sobre ela, igual o João tinha que ficar e o Pedro tinha que ir.
Os dois estavam cumprindo a vontade do Cristo. Então, se existe essa maneira de interpretar, existe um sentido que é quando o companheiro realmente está desviando. E isso pode ser difícil. Eu me lembro que quando comecei, quando eu retornei à doutrina espírita, isso foi em 2016, eu passei um ano praticamente só lendo. Eu não fiz mais nada, eu só lia. Eu li muita coisa em um ano. Depois também, a gente segue lendo, sempre lendo, mas esse um ano foi quase um ano de deserto mesmo, assim, de apagão. Daí em 2017 eu comecei a frequentar algumas casas espíritas e tudo. Em 2018 eu encontrei a casa que eu estou hoje. Até hoje, que é o GELD, que é o Grupo Espírita Leão Denis. Eu me lembro que quando cheguei, puxa, tinha tanta gente no mesmo ideal, tanta gente envolvida na mesma causa, e isso alimenta o nosso ânimo. Isso fortalece o nosso propósito. Isso fortalece a nossa caminhada. Isso ajuda a gente a permanecer, né? Mas aí veio a pandemia e abalou mais do que eu achei que abalaria. E aí 2020 foi um ano que eu me vi sozinho, absolutamente sozinho. Todos os companheiros com quem eu partilhava do trabalho espírita, do engajamento, do envolvimento, todos eles, sem exceção, mudaram a rota, menos eu. E não foi bom, do ponto de vista, talvez emocional. E, de novo, o Quincas, sempre o Quincas, ele, conversando com ele, ele falou assim, vou te mandar uma outra mensagem do Emmanuel. E essa mensagem está no livro Rumo Certo, capítulo 17, chamado Companheiros Distanciados. E essa é uma mensagem muito sensível do Emmanuel, porque ele vai falar disso, desse distanciamento que acontece de pessoas queridas, de pessoas que você partilha, você tem afeto, você tem carinho. E essas pessoas, por algum motivo, por algum propósito que passam a alimentar, elas se distanciam. E esse é um momento muito difícil, porque você percebe que parte do seu engajamento vem do engajamento das pessoas à sua volta. Por isso que é muito difícil você trabalhar num grupo que está todo mundo desanimado. Você ser a única pessoa que tenta levar, que tenta puxar, é difícil. Sozinho, se a gente tivesse que tomar conta só da gente, já era difícil, né? Querer por todos é difícil. Então, você percebe que quando os companheiros ficam distanciados, você sofre um baque. E aí eu me lembro que 2020 foi esse ano, de perceber que estava sozinho. Aí eu li essa mensagem, o Quincas me mandou ela, eu li essa mensagem. E ela me abriu os olhos um pouco, porque há um cuidado a ser tomado quando a gente está lidando com companheiros que se distanciam. Por quê? Porque a gente pode lidar com eles de uma maneira desrespeitosa. E esse desrespeito tem várias expressões. Duas expressões o desrespeito, onde eu passo a desvalorizar aquilo que eles fizeram, embora não tenha feito muito, embora não tenha ajudado profundamente, porque se distanciaram, eu passo a desvalorizar aquilo que eles fizeram até então. Isso acontece muito no movimento espírita. Você vê companheiros que trabalharam muito, mas que, porque distanciaram-se, às vezes são até vítimas de chacota ou coisa do tipo. Então esse é um primeiro desrespeito que a gente pode ter com esses companheiros que se distanciam. E há de se ter um cuidado aqui, porque
Emmanuel tem uma frase no Palavras de Vida Eterna que é assim: toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Então, desvalorizar o trabalho de uma pessoa por causa de uma decisão que ela tomou em determinado momento é desconsiderar algo que Deus vai considerar. E isso é um movimento do nosso orgulho. Que direito eu tenho de desvalorizar algo que Deus valoriza? Se a gente refletisse um pouquinho, ia perceber que isso é uma insânia, né? Então esse é o primeiro desrespeito. O segundo, e aqui eu acho que começa a entrar mesmo no foco que a gente queria dar para esse versículo, tem a ver com... É porque tem companheiros que se distanciam que a gente sente falta. Eu senti falta de um punhado de gente. E tem companheiros que se distanciam que a gente agradece. Né? Assim, nossa, você tá indo, né? A porta tá ali, ó. E esse é um outro desrespeito. Porque é partir de um pressuposto que existe alguém que é desvalido. E, portanto, é melhor que ele esteja longe mesmo. E eu acho que aqui há uma reflexão muito profunda que precisa ser feita, porque a gente vai precisar primeiro se questionar, e esse é o foco que a gente quer dar hoje, o que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus? Porque às vezes a gente lida com esse segue-me tu como sendo assim, beleza, então, eu ignoro todo mundo e vou seguir o Cristo. Só que será que é isso? Será que é esse o ponto? Será que seguir Jesus é isso? Eu falo assim, então tá bom, tem que abandonar, né, Jesus? Então abandonei, ó. Estou prontinho para seguir você. Eu acho que aqui é onde a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Porque a gente vai precisar questionar várias coisas. A primeira delas, o que é seguir Jesus? A segunda, o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o objetivo da encarnação? Qual que é o objetivo da vinda aqui? Eu sei que tem essa pergunta no Livro dos Espíritos, mas eu queria que a gente pensasse mais sobre isso. O que realmente motiva a encarnação? Eu tenho falado muito isso, refletido e falado muito sobre isso. Para que a encarnação tenha uma razão de ser, eu preciso ter vindo para cá fazer algo que ou não dava para fazer no plano espiritual ou ia demorar muito. Então, o que é que tem na encarnação que não tem no plano espiritual? E por que é que a encarnação precisa acontecer? A tal ponto dos Espíritos, lá na questão 132, qual é o objetivo da encarnação? Os Espíritos dizem assim, Deus lhes impõe. Mas por que precisa ser imposto? Não é só porque a gente não quer, muitas vezes, porque tem vezes que a gente não quer. E aí precisa vir de qualquer maneira. Mas a imposição mostra que não dá para abandonar a encarnação. A imposição está mostrando que a encarnação tem algo que faz dela fundamental. Por isso que ela precisa ser imposta. O que é que tem aqui, né? Porque essa pergunta vai nos levar a questionar o que é que a gente está buscando. O que é que nós estamos buscando na encarnação? O que é que a gente está querendo? Porque eu sei que a gente tem companheiros que a gente diz assim, nossa, é muito bom com ele aqui, mas se ele não tivesse, ia ser extraordinariamente melhor. Eu sei que a gente tem essas pessoas. Então, a gente coordena grupos de estudo, né? E aí ela fala assim, nossa, mas se essa pessoa não tivesse vindo hoje, o estudo teria fluído muito melhor. Tem. Mas e aí, qual que é o objetivo do estudo? Chegar no final do livro? Eu lembro do professor de filosofia que gosto muito, que é o Clóvis de Barros Filho, né? Ele diz assim, qual que é a graça de chegar no final do livro?
Aproveita a leitura, né? Qual que é a graça? Chegou no final do livro, acabou, e aí, né? Tem que ir para o próximo. Então, qual que é o objetivo do estudo? Será que o objetivo do estudo é simplesmente absorver conteúdo teórico que está ali escrito? Por isso que eu faço a pergunta do porquê que a gente encarna. Porque eu sempre penso assim, se o objetivo da encarnação fosse estudar, ficava lá. Seria muito melhor. Muito melhor. Você já imaginou você estudar mediunidade e você ser o espírito comunicante? Você já imaginou você estudar a reencarnação e você estar, igual o André Luiz esteve, junto com o Alexandre, na encarnação do Segismundo? Se o objetivo fosse estudar, ficava lá. Não precisava vir. Então, não é que o estudo não é importante, ele é fundamental. A questão é que tem algo a mais. Tem que ter. Porque se o objetivo fosse o mero estudo, a gente ficava lá. Não precisava vir. Por que veio? Para conviver com um companheiro que está atrapalhando o estudo. E aqui eu acho que a gente começa a entender o que é seguir Jesus. Uma outra mensagem do Emmanuel está num livro fininho, pouquíssimo comentado, chamado Perante Jesus. Esse livro tem mensagens assim fabulosas, fabulosas. Nesse livro, Emmanuel escreve um capítulo chamado Renunciação. E ali ele vai comentar a fala de Jesus do abandonar pai e mãe. Aquele que não abandonar seu pai e sua mãe para me seguir não é digno de mim. E aí ele vai comentar o que é abandonar pai e mãe, porque tem gente que é doidinho para levar isso ao pé da letra. Tem gente que está doidinho e fala assim, nó, tem que abandonar o pai e a mãe para seguir Jesus? Estou pronto, estou indo. E aí o Emmanuel, como sempre, né? Como sempre, ele vai dizer assim, abandonar pai e mãe não é deixar eles para trás. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa mensagem o Emmanuel vai explicar, ou melhor dizendo, ao explicar o que é abandonar pai e mãe, ele vai explicar o que é seguir Jesus. E isso é fundamental para a gente entender esse versículo, porque no final de tudo tem uma ordem, segue-me tu. Só que eu posso entender que seguir Jesus é, eu olho só para ele e abandono todo mundo. Só que isso é contrário ao que ele mesmo falou, porque lá no Sermão Profético, quando ele vai falar aquela passagem, né, a parábola daqueles trabalhadores que chegam para o rei, e ele diz assim, benditos de meu pai, passai à direita, porque estive nu e me vestistes, estive com fome e me destes de comer, estive no hospital e fostes me ver, estive na prisão e fostes me visitar, e tudo aquilo mais. Naquele momento, ele está ensinando o que é seguir ele. Porque os que passam à direita questionam para o rei, mas quando foi que te vimos nu e te demos de vestir, estivesse na prisão e fomos te visitar, estivesse doente no hospital e fomos te ver? Quando foi que isso aconteceu? Aí ele diz assim, quando fizestes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, a mim o fizestes. E aí, de maneira análoga, aqueles que passam à esquerda, que vão para a justiça, né? Que vão para a reencarnação, vão para o resgate, para o reajuste. Esses que passam à esquerda, eles ignoram os pequeninos do caminho. Então, o que é seguir Jesus? Né? Eu vou ficar olhando para Jesus, adorando, estudando o Evangelho, entendendo o que ele falou. Não, isso é ótimo, eu espero que a gente faça isso. O que eu não espero é que a gente faça só isso. Porque será preciso compreender que seguir Jesus é saber acolher as pessoas como elas são. E é exatamente isso que o Emmanuel vai dizer no abandonar pai e mãe. Ele diz assim, abandonar pai e mãe significa deixa eles serem quem são.
e acolhe eles como o cristão que você é. E isso é uma mudança muito profunda num paradigma de pensamento sobre seguir Jesus, porque até hoje, tem gente que acredita que seguir Jesus é ir num templo religioso adorar ele. E aqui nós não estamos para julgar nem para condenar ninguém, é um fato. Só que Jesus diz que não é assim, no sermão profético. E ali está Emmanuel dizendo assim, olha, abandonar pai e mãe não é livrar-se deles e seguir a sua caminhada, é você acolher eles como eles são. Porque, na verdade, o que você vai abandonar é a sua pretensão de mudar eles. É abandonar as nossas expectativas de que eles façam aquilo que a gente quer que eles façam. E eu trago isso para o nosso versículo. Porque será preciso compreender que a minha encarnação, ela não foi dada para que eu rompa relacionamentos, para que eu abandone pessoas, mas antes para que eu aprenda a acolhê-las de coração. Aí você fala assim, mas não dá para fazer isso no plano espiritual? Eu acho que daria, mas levaria tempo demais. Você sabe por quê? Porque no plano espiritual todo mundo faz isso. Eu sempre brinco, né? Você lê as obras do André Luiz, dá uma vontade de desencarnar. Assim, nossa, eu queria estar lá. Eu queria estar, imagina, você acorda e o seu compromisso do dia é vir com o Gúbio resolver um caso de obsessão. Eu falei, gente, eu estaria vibrando, né? E agora? Eu falei, não, agora nós vamos lá na casa para fazer o processo da encarnação do Segismundo. Eu falei, você vê. Então, no plano espiritual, tem uma coisa que a gente não tem na Terra, que é a memória. E é por isso que há o esquecimento do passado. A gente só é capaz de evoluir na encarnação porque a gente perde a memória. Porque, veja bem, imagina que você desencarna e fala assim, Jesus, está vendo? Eu cuidei do fulano que o Senhor pôs na minha vida, eu cuidei direitinho dele. Aí Jesus vai olhar e falar assim, tá, eu sei que você cuidou, mas você só cuidou porque você lembra que na encarnação passada você deu um tiro nele. Então eu não cuidei porque eu amei, eu cuidei porque eu lembrei do que eu fiz com ele e senti que eu tinha uma obrigação de cuidar. Tira a memória. Eu encontro a pessoa e falo assim, não gosto dessa pessoa. Aí eu tenho duas opções. Eu fico com o desgosto e abandono a pessoa, ou eu começo a fazer uma mudança de pensamento e dizer assim, eu não gosto dessa pessoa, mas será que ela não é amável? Será que não dá para acolher essa pessoa? Aí você desencarna e fala assim, Jesus, mesmo sem saber o mal que eu fiz, eu comecei a reescrever a história com essa pessoa. Por isso que Deus tira a memória. Porque lembrar seria coagir. E Deus não quer filhos constrangidos. Deus quer filhos que façam pelo sentimento do bem e não pela memória do erro. Isso é muito importante. Porque esse é o grande convite. Assim, você consegue acolher essa pessoa mesmo sem você lembrar o que você fez para ela e o que ela te fez? Você consegue olhar para essa pessoa e descobrir nela um ser amável? Descobrir nela uma pessoa que é possível de conviver? Você consegue fazer isso? Já existe evangelho suficientemente compreendido na sua alma para que você dê uma segunda chance? E é aqui que as coisas se conectam, porque você vai perceber que o companheiro difícil que a gente quer distante, o grande desafio é manter ele perto. A menos que ele esteja te causando um mal, enfim. Aí não estou entrando aqui em mérito de agressores. Eu estou falando daquela pessoa que você não suporta. Porque, veja, o que a gente veio fazer aqui? Se não reconstruir relacionamentos com base numa decisão que não está embasada no erro que eu ou o outro cometemos,
mas uma decisão que está tomada com base no Evangelho, que é: vamos reconstruir essa relação. Por quê? Porque você é meu irmão. Porque eu preciso entender que o outro é um ser amável, ainda que eu não acredite nisso. O André Luiz tem uma frase que... O André Luiz é cheio de frases assim, né? E ele diz assim: quem presta atenção nos defeitos perde a fé nas qualidades. E é exatamente isso. Você olha para uma pessoa, você começa a prestar atenção nos defeitos dela, nos defeitos dela, nos defeitos dela, aí de repente alguém chega e te fala assim: nossa, mas ela é muito boa nisso. Você fala assim: não acredito. Um ser humano que faz o que ele faz não deve ser bom nisso que você está falando, não. Prestou atenção nos defeitos, perde a fé nas qualidades. E aí aqui a gente poderia ter vários caminhos de interpretação, mas para a gente poder seguir, porque eu quero ler a mensagem do irmão, do Companheiros Distanciados. Para a gente poder seguir, a gente poderia partir aqui e pensar o tanto que é desnecessário os rompimentos com base em opiniões. De eu falar para o outro assim: nossa, mas você acredita nisso? Então agora eu não me relaciono mais com você. Por causa da opinião política, por causa da opinião social, por causa da conduta. Assim, a gente muitas vezes busca motivos de desunião. E Jesus está fazendo a pergunta justamente o contrário. Assim, em meio a tantos motivos de desunião, você consegue encontrar um para unir? Então eu tenho 10 motivos para pedir para o companheiro sair do estudo. Aí Jesus está pedindo para eu arrumar mais um para ele ficar. Porque é a lição. Não é simplesmente atropelar o meu sentimento e fazer de conta que eu gosto da pessoa. Não, mas é encontrar nela elementos que possam favorecer essa relação. Então eu me lembro de um acontecimento, né, que se deu ali após a Segunda Guerra Mundial, de uma moça judia, eu não me recordo com precisão o nome, mas que ela escrevia, ela fez muitos relatos sobre o que ela viveu, assim, nos campos de concentração e tudo mais. E aí ela conta que ela teve vontade de assistir o julgamento de um soldado nazista que havia abusado dela e ferido profundamente a sua família. E nesse relato, ela diz assim: eu fui atrás do monstro que me prejudicou e prejudicou a minha família. Eu queria ver o julgamento do monstro. E ela diz que chegou lá e descobriu que aquele monstro era um pai de família, era um esposo, era avô. E ela descobriu que tinha pessoas que olhavam para o monstro e enxergavam nele um ser amável. Qual que era o problema aqui? O olho de quem olha. E é claro que isso não é fácil de fazer, porque eu sempre parto da minha perspectiva, e a minha perspectiva está cheia de viés. Então eu olho com a minha opinião, com a minha perspectiva, com as minhas expectativas, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu nutro dentro de mim. Mas o grande convite aqui é perceber assim: olha, essa pessoa que eu acho terrível, essa pessoa, Jesus ama ela profundamente. Aí você fala assim: então tem alguma coisa nela que eu não estou enxergando. E aí eu começo a tentar me enxergar. E isso muda as nossas relações, que é, na verdade, o que fundamenta a encarnação. A reconstrução das relações. A reconstrução do nosso teor moral. Do nosso teor moral. Porque quando a gente toma essa decisão de renovar a maneira como eu enxergo o outro, eu estou também dizendo assim: olha, eu sei que eu estou errado sobre o outro, eu quero entender.
E é aí que a gente começa a compreender espíritos como Matilde, no livro Libertação. Tem uma hora que a Matilde fala pro Gúbio assim: tem séculos que eu estou tentando, e já tem 50 anos que ele não recusa mais o meu pensamento. Ou seja, ela conseguia irradiar o pensamento dela para o Gregório, e o Gregório já não mais refutava. Tinha 50 anos que ela estava fazendo isso. Não é que ela estava tentando ela estava há séculos, que ela estava começando a conseguir, tinha 50 anos. Aí você fala assim, puxa, mas o que é que esse espírito enxergou no Gregório? Eu falei, eu não sei, eu estou tentando enxergar também. E isso é fundamentalmente seguir Jesus. Porque seguir Jesus não será livrar-se dos outros. Pelo contrário. É tentar olhar para o outro e identificar nele o que torna ele um ser amável. Porque todos são. Depende de onde é que eu decidi focar. Depende em que característica eu decidi focar. Porque às vezes eu decidi focar naquilo que ele não faz bem. E ele não faz mesmo. Ele está errado. Ele precisa melhorar. Mas e aí? Eu vou continuar focando nisso? Então eu queria ler a mensagem para a gente poder... Deixa eu abrir aqui, peraí. Para a gente poder encaminhar para as nossas reflexões finais. Está no livro Rumo Certo, capítulo 17, Companheiros Distanciados. Quando esse ou aquele companheiro se nos distancia, deixando-nos a sós na seara do bem, habitualmente a nossa reação inicial é de choque e desagrado, natural. Recordamos para logo os votos em comum, as atividades partilhadas, as esperanças e os sonhos das horas primeiras. Entretanto, embora devamos resguardar intacto o amor por eles, não é o sentimento negativo de amargor ou censura que a vida espera de nós outros nessas circunstâncias. É preciso entendê-los, entender os companheiros, e acatá-los antes de tudo. Lembrá-los no bem que nos fizeram, nas luzes que acenderam, e ante a ausência, considerar as possíveis razões que a ditaram. Esse se viu defrontado por obstáculos que não logrou vencer. Ele caiu mesmo. Mas e aí? É curioso, porque já está doendo, possivelmente, a queda para ele. Ele pode não estar sentindo, mas está doendo. E aí eu vou e adiciono o meu peso. Por quê? Por quê? Esse se viu defrontado por obstáculos que não logrou vencer. Aquele entrou a experimentar enfermidade complexa. Outro não achou em si a força necessária para garantir a própria esperança. E outro ainda passou imperceptivelmente a faixas de obsessão oculta. Isso aqui é difícil, né? Porque o obsidiado, a pessoa que está passando por um processo obsessivo e ela se permite, né, ela se entrega nesse processo, ele é um desafio para nós. Só que a gente pode lidar com esse companheiro como quem quer simplesmente distância, mas a gente pode lidar como quem quer cuidar. Eu sempre cito também um exemplo de um companheiro, de um trabalho mediúnico que eu pude fazer parte, e o coordenador tirou um médium do grupo e disse para o médium assim: você está passando por um processo obsessivo e eu não posso mais deixar você vir. Aí nessa hora ele poderia simplesmente ter dito assim: graças a Deus, tirei o problema. Não, o problema não é a pessoa. O problema que a gente tem que resolver não é a pessoa, porque se fosse, aí o certo era eliminar mesmo, mas não é esse o problema.
O problema é, será que eu consigo te amar, ainda que você não atenda tudo aquilo que eu espero? Aí o que o coordenador fez? Assim, você está passando por um processo obsessivo. O médium ficou chateado. Ficou 3 meses sem ir no centro. E o coordenador esperou. Quando o médium sinalizou, assim, eu quero voltar para o centro. Aí o coordenador falou assim, claro, você vai ser acolhido no grupo de estudo, vamos estudar. E ele que coordenava o grupo mediúnico, coordenava o grupo de estudo. Ele que conduziu o médium de volta. Estudando. Porque ele falou assim, eu não quero que você vá embora. Eu não quero me livrar de você. Só que, na sua condição, você não pode participar do grupo. Isso não é descaridade, né? Então, não pode ser caridade acolher um médium obsediado. Porque se eu estou evitando um embate com ele, e a espiritualidade, né? Que está coordenando, direcionando esse trabalho mediúnico. Eu não posso ser desleal com a espiritualidade. Então é sério. Aí ele falou assim, você está fora, você está afastado do grupo. Vem para os estudos, 6 meses estudando, a gente reavalia. E aí foi assim. Voltou para o trabalho. Voltou melhor, voltou percebendo. Aí ele percebeu o tanto que ele estava sendo obsidiado. Agora, a gente lida muitas vezes com os processos obsessivos como se eles tivessem que ser afastados, mas no sentido de tira ele e a gente segue aqui. Fala, mas isso não é Jesus. Isso não é Jesus. Assim, a gente vai afastar? Vai. Por quê? Porque não tem condição dele continuar. Mas nós vamos dar a ele deixar a porta aberta. Falar, amigo, a nossa proposta é, no caso do grupo mediúnico, né? Você fica afastado do grupo mediúnico, frequenta os estudos, a gente faz uma avaliação depois, se você se sentir bem, você retorna. Aí a gente vê. Isso é cuidar, né? Caridade não é só dizer sim, né? Aí prossegue o Emmanuel. E se integramos determinada equipe de trabalho, como condenar os companheiros doentes ou acidentados em serviço? Está todo mundo doente, né? A expressão mais justa é a do Cristo. Tem uma trave no meu olho e eu estou falando do cisco no olho do outro. Assim, eu acho muito curioso isso, né? Porque quando eu paro para pensar que talvez essa seja a encarnação que eu mais tenho chance de fazer mais o bem do que o mal, essa talvez seja a que eu mais tenho chance de fazer isso, o que eu fiz nas outras, gente? Se essa é a que eu mais tenho chance e não está indo, né? Então, o passado ele é terrível mesmo. E não é para a gente ficar se autoflagelando, dizendo que a gente não vale nada. Não, não, é constatação. Olha, não fizemos bem até agora, então quem sou eu para dizer para o outro, você não fez isso, você não fez aquilo. Os espíritos não aparecem para nós com a nossa ficha por misericórdia. E aí prossegue o Emmanuel. Diante dos amigos que nos deixam nas frentes da luta edificante, procuremos honrá-los e abençoá-los com os nossos melhores pensamentos de carinho e de gratidão. E, reconhecendo, acima de tudo, que nos achamos todos submetidos à sabedoria e à misericórdia do Senhor, compete-nos a obrigação de compreender-nos e auxiliar-nos uns aos outros, em quaisquer circunstâncias, na certeza de que, se o Senhor nos permite a mudança de atividade quando assim o desejamos, e já nos achamos credenciados para colaborar com Ele nas construções do Evangelho, isso se verifica a fim de que aprendamos na escola da experiência a servi-lo, na obra de redenção e aperfeiçoamento do mundo, sempre mais e melhor. Isso aqui é extraordinário, né? O que o Emmanuel está dizendo é assim, Jesus permite que alguém erre. Porque se ele não quisesse permitir que uma pessoa errasse, era só ele desencarnar ela na hora do erro. Na hora do erro vai estourar um aneurisma. Ele vai desencarnar.
Na hora do erro, ele vai ter um infarto fulminante. Por que que não faz isso? Porque até o erro tem valor. Ele só não é tão bom como o acerto, mas ele não é 100% desvalido. Porque o erro, quando é que a gente erra? Em que momento que eu me equivoco? Eu me equivoco todas as vezes que eu me dou uma responsabilidade que eu não estou preparado para assumir. Aí é mais dia ou menos dia eu vou errar. Então, e não é que eu não tenha que dar as responsabilidades. Não, é importante. Importantíssimo que eu passe pela frustração. De dizer assim, nossa, eu achei que eu ia dar conta. Eu achei que eu ia alcançar. Eu achei, e descobri que eu não sou. Então o erro é pedagógico. Jesus permite que a gente erre. Para quê? Para que a gente possa reformular aquele ponto, para que a gente possa trabalhar naquele ponto. Assim conosco, assim com os companheiros da nossa volta. Porque seguir Jesus é lidar com a verdade. Doa a quem doer, seja o que for que a gente precise passar, mas a gente vai precisar enfrentar a verdade. Então, eu vou precisar enfrentar a verdade de que eu tenho que aprender a amar o outro. Eu vou precisar enfrentar a verdade de quem eu sou, do qual o meu tamanho, do que eu já consigo e o que eu não consigo fazer, o que eu sei e o que eu não sei. Eu vou precisar enfrentar isso, eu vou precisar olhar para isso para que eu possa definitivamente avançar, para que eu possa verdadeiramente seguir adiante. Porque avanço não se dá em aparências. Então eu posso viver uma encarnação inteira fazendo tudo, entre aspas, certinho e descobrir que o essencial não foi feito. Vamos dizer assim, a parte fundamental não foi construída, porque eu fiquei olhando só para fora. Então, o seguir Jesus é um convite a esse enfrentamento que não é fácil. O Emmanuel tem uma outra mensagem que eu particularmente gosto muito, chama Inimigos que não devemos acalentar. E essa mensagem, ele vai dizer, não literalmente, mas é inevitável essa conclusão, ele diz assim, todo inimigo que a gente tem, ele só é inimigo porque tem um inimigo oculto dentro da gente. E que se a gente cuidar desse, a gente não vai precisar mudar o de fora. E é muito interessante observar como que as pessoas, e a gente, né? Como que nós, espíritos em evolução, apontamos para fora para justificar falhas que são interiores. Então assim, eu estava indo muito bem, mas o fulano chegou, desorganizou tudo. Estava dando tudo certo, a gente estava fazendo tudo beleza, mas aí alguém fez isso, falou, não. Esse alguém que fez, ele foi responsável, ele só não foi responsável sozinho. Porque ninguém consegue atrapalhar quem está perfeitamente harmonizado interiormente. Então Jesus estava na cruz. Jesus na cruz orientou Maria, orientou João, ele converteu Ananias, ele falou com a Lívia que estava lá na casa dela, ele abençoou o Simeão, ele abençoou a Ana, que tinham ido lá, ele socorreu o Pedro, que estava chorando arrependido, e ajudou Judas, que estava suicidando. Por quê? Porque o problema dele não era dentro. Então nada que ia acontecer fora estava atrapalhando dentro. Mas e a dor? Eu falo, não, a dor física é um detalhe. A dor física era um detalhe só naquele momento. Então, a partir do momento que a gente aceita essa verdade de que o outro lá fora não é o problema, por mais que eu queira dizer que ele é, por mais que eu queira,
Fala assim, nossa, o estudo estava ótimo, mas o fulano atrapalhou. Não, não, não. O fulano contribuiu, mas só desorganizou porque a gente acolheu a desorganização. E a gente só acolheu a desorganização porque a gente está desorganizado dentro. Isso é difícil de falar e é difícil de ouvir, mais difícil ainda de aceitar. Mas eu acho que a gente só começa a seguir Jesus quando a gente começa a entender essas questões. Assim, realmente, eu queria tanto que a culpa fosse do outro. Ia ser tão bom, né? Mas não é assim. Seguir o Cristo vai pedir de nós mais maturidade. Vai dizer assim, eu sei que eu preciso aprender a amar o outro do jeito que ele é. Porque a gente fala assim, amar o próximo como a ti mesmo. Pois é, mas está lá o próximo. E amar o próximo não é amar quem eu queria que ele fosse. Não é amar quem ele acha que ele é. Não é amar quem ele mesmo queria ser. Não é amar quem ele é. Porque só quando a gente começa a amar o outro como ele é, que a gente entende por que Jesus pediu perdão na cruz. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente começa a amar o outro como ele é, aí a gente entende por que Jesus encontrou Saulo na porta de Damasco. Quando a gente começa a amar o outro como ele é, aí a gente entende por que Jesus voltou na praia, em João 21. Porque eu não sei vocês, mas para mim ele tinha mais do que 10 argumentos para não ir. Ele podia falar assim, fiquei 3 anos com o pessoal lá, eles estão voltando a pescar peixe. Deixa eles então. Nossa, eu fui crucificado. Só o João. E ainda assim, eu acredito que o João estava lá. Mas o problema é que a gente só sabe que ele estava lá pelo evangelho dele. Então, mas eu acredito no João. Então só o João estava lá. Mas Jesus buscou todos. Porque esse é o grande convite. Amar o outro como ele é. Isso é seguir Jesus. Verdadeiramente. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça sempre.